Enquanto isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 128. Agora, nós vamos fazer uma leitura muito cuidadosa dos primeiros versículos desse Salmo, Salmo 128. E eu vou pedir que, primeiro, agora, mulheres, por favor, não olhe para o seu marido, não cutuque, certo? Não expresse nada. Mesma coisa os jovens filhos, tá bom? Eu quero agora falar com você, homem. Salmo 128, versículo 1, diz o seguinte: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Entendendo que o Salmo, ele é escrito dentro de um contexto das leis do Antigo Testamento, que previam que a obediência a Deus acarretava necessariamente a bênção de Deus. Isso era uma condição e era uma prova de que alguém estava sendo fiel a Deus. Todavia, o Salmo também oferece para nós o caminho da felicidade. Talvez a sua versão traduza como é feliz, como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E a ideia o conceito aqui é de ser agraciado, de ser favorecido, de ser abençoado pelo Senhor. Homens, a felicidade sua e da sua família não está enquanto você ganha. Não está no cargo que você ocupa. Não está no bairro em que vocês moram ou pretendem morar. A sua felicidade, a felicidade da sua família está ligada com o fato de você, homem, marido e pai, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Ok? Por que eu digo que é o homem? Porque o resto do versículo deixa claro que esses versículos 1 e 2 estão falando do cabeça do lar, do marido e do pai. Então, mulheres, nada de cutucar o marido, porque agora eu quero inverter. Homens, vocês não vão olhar com aquele olharzinho irônico para sua esposa, ok? Não vai dar uma cutucadinha, não vai usar esse versículo para colar na geladeira, certo? Filhos, não olhem agora para os seus pais, nem mães, eu quero ler o versículo 3, que diz o seguinte: sua mulher, homem, se você teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Sabe o que isso quer dizer? Que a esposa e mãe, ela é vista na palavra de Deus como fonte de prazer, de alegria, de suprimento, de satisfação. A videira, na casa dos antigos, lá no Oriente Médio, ela não servia para sombra, ela servia para produzir vinho, suco de uva, para festa. A sua esposa, ela será uma videira com muitos cachos de uva. Ela será motivo de satisfação. Mulheres, você tem sido isso dentro da sua casa? Frutífera? Trazendo alegria? Trazendo contentamento, motivo de celebração e de festa? Agora, papais e mamães, não olhem para os seus filhos. Filhos, não baixem a cabeça, olhem para mim aqui, ou olhem para a sua palavra, para a Bíblia, porque eu quero ler a segunda parte do versículo 3, que diz que seus filhos, homem e mulher, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Brotos de oliveira é aquela ideia de uma muda, de uma pequena planta que promete que um dia ela vai trazer frutos, ela vai trazer produção, ela vai se reproduzir. Uma oliveira que vai produzir muitas azeitonas, para muito óleo, para muita delícia dentro da casa. Ainda é broto, ainda é tenro, mas já promete, já carrega em si este DNA da oliveira, já se sabe qual o fruto que vem lá na frente.
jovens, adolescentes, você é isso? Você causa essa expectativa de promessa para a vida dos seus pais? Agora repara que a figura do Salmo 128, ela retrata um momento muito familiar para todos nós. A ideia de uma família reunida ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 4. Uma família em harmonia, uma família alegre, uma família que se regozija pela presença um do outro, uma família que se completa, uma família que celebra o fato de ser família. Que foto, que foto. A nossa vida, ela não é uma foto, ela é um filme. Mas um filme nada mais é do que uma sequência de fotos. E que bom quando essa sequência de fotos, esse filme da vida da nossa família, dos meses, anos da nossa vida como família, retrata esta ideia aqui do Salmo. Um homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, e que porque faz isso, recebe, é agraciado pelo Senhor, que tem uma esposa que é motivo de festa, motivo de celebração, de alegria, e filhos que desde logo prometem alguma coisa. Esta é a família, segundo a palavra de Deus. Isto é família, segundo a palavra de Deus. Um homem, uma mulher e seus filhos. Isto é família. Alternativas podem receber outro nome, mas família, à luz da palavra de Deus, é isso. Agora, creio que você, se é um indivíduo prudente, se é uma pessoa prudente, você costuma fazer um check-up do seu carro, certo? Principalmente antes de uma viagem, de férias, tudo mais, você faz uma série de observações, verifica que está tudo em ordem, porque a prudência recomenda que você faça isso. Também suponho que você, por ser uma pessoa prudente, você faça, de vez em quando, um check-up da sua saúde. Né? Aliás, idas aos hospitais e às clínicas para fazer um check-up é muito melhor do que a ida ao hospital para tratar de alguma coisa. Outro dia eu tive que ir no hospital para tratar um mal-estar que eu estava passando, e a primeira coisa que você faz, você vai pela triagem, onde vão fazer uma série de avaliações, põe um negocinho no dedo, mede a pressão, temperatura, tudo mais. A moça perguntou para mim, o senhor, está tudo bem com o senhor? Eu disse, se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui, certo? Pronto atendimento. Mas check-up não, check-up, se fizer essa pergunta, você vai dizer, não, está tudo bem, eu quero ver se vai continuar tudo bem. A prudência recomenda que a gente faça um check-up. Eu quero propor para você que hoje à noite nós façamos um check-up da nossa vida espiritual. Um check-up da nossa condição espiritual. Para verificar como é que nós de fato estamos, para que a nossa família tenha saúde, ela tenha essa bênção da parte de Deus. Um homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, uma mulher, uma esposa, uma mãe, que é uma videira frutífera, e filhos que são como rebentos de oliveira, que têm e que geram aquela expectativa de que serão muito abençoados no futuro. Esse check-up, ele é necessário, e o propósito de nós começarmos assim é, na verdade, para fortalecer, para encorajar, para reanimar-nos, para que a nossa vida familiar tenha o seu padrão elevado, para que o nosso padrão de vida familiar, ele saia, quem sabe, da mesmice, ele saia, quem sabe, da rotina, e ele venha para um outro nível, para um outro patamar. Nós vamos fazer esse check-up, conforme fazem o check-up quando a gente chega no hospital. Um casamento, de acordo com os padrões da palavra de Deus, ele muitas vezes exige que a gente diagnostique algumas falhas, alguns probleminhas, quem sabe alguns pequenos desvios que estão acontecendo, pequenos nesse momento, mas que tendem a crescer com o tempo, para que nós não cheguemos às crises e aos dilemas e muitas vezes às tragédias que envolvem algumas famílias, como eu falei bem no início desse nosso culto. Até porque, uma vez que você tenha um diagnóstico depois do check-up, você sabe qual é o tratamento que deve promover para que o seu casamento e a sua família sejam saudáveis à luz da palavra de Deus.
Se você está pronto, vamos começar olhando, em primeiro lugar, como está o batimento cardíaco. Como está o seu batimento cardíaco no que tange a sua vida espiritual? Abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 22, e nós vamos folhear hoje a palavra. Mateus capítulo 22, versículos 34 até o versículo 40, que fala a respeito do nosso coração. E a partir desse texto podemos avaliar como está o nosso batimento cardíaco. Mateus capítulo 22, versículo 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, e um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Era uma pegadinha. Nesse momento aqui era uma tentativa de enrascar o Senhor Jesus em alguma contradição, ou ele falaria mal da lei, ele falaria alguma coisa que contradissesse aquilo que a tradição religiosa dos judeus propunham. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Jesus responde, ele coloca a perspectiva da vontade de Deus no seu nível mais alto. O principal para Deus, o ponto alto para Deus, a maior demonstração de obediência à lei de Deus, a maior prova de que você de fato teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é: ame o Senhor com tudo. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua inteligência, com todo o seu raciocínio, com todas as suas capacidades, ame ao Senhor. José Luiz destacou há pouco, e o fez com muita propriedade, de que, num certo sentido, nós somos é impossível para nós amarmos a Deus. Nós amamos e somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro. O seu amor é inesgotável, o seu amor não acaba, Ele não pode nos amar mais do que Ele nos ama, mas essa capacidade de amar é derramada em nossos corações. A nossa resposta ao amor de Deus por nós tem que ser o nosso amor por Ele. E o que Deus mais espera de nós não é que nós façamos muitas coisas para Ele, que nós nos agitemos, Marta, Marta, fazendo coisas para Ele, mas que nós o amemos. E uma vez que nós o amemos, com toda a nossa capacidade, ela é pequena sim, mas com toda a nossa capacidade, nós estaremos cumprindo o maior, e o primeiro, e o essencial de todos os mandamentos. Por vezes nós nos perdemos na vida, nos caminhos da vida, perseguindo a nossa própria felicidade, buscando a nossa própria realização, buscando a nossa própria satisfação em tantas coisas. E perdemos de vista que o que realmente traz felicidade é amarmos a Deus, porque nós somos criados para amá-lo e para estarmos em comunhão com Ele. A felicidade, ela não está no namorado ou na namorada que porventura eu consigo pelo meu charme. A felicidade não está naquele tipo de profissão ou de promoção que eu consigo com a minha inteligência, com a minha criatividade, com o meu esforço. A felicidade, ela não está no tamanho da minha conta bancária, a felicidade está em amar a Deus. É isso que o Salmo 128 propõe, que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos numa prova de amor pelo Senhor, é isso que vai trazer a bem-aventurança, o favor de Deus. E Jesus está colocando isso de forma muito clara ao dizer que a primeira coisa, essencial, a primária, a essencial, a primeira de tudo é: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Como está o seu batimento cardíaco? Aonde você está buscando a sua própria felicidade e a felicidade da sua família? Porque o Senhor continua dizendo, esse é o primeiro, mas tem um segundo que é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Meu querido irmão, marido, como você pensa em amar a sua esposa e amar aos seus filhos se você não ama o Senhor?
Esposa, como você quer amar o seu marido e amar os seus filhos se você não ama o Senhor? Filho, como é que você quer amar os seus pais? E como é que você quer ser feliz se você não ama o Senhor? Visto que sem fé é impossível agradar a Deus, nosso amor por Deus, apesar das nossas incapacidades e deficiências, ele tem que ser a nossa busca prioritária, nossa dedicação prioritária a cada dia. Amar o Senhor com todo o nosso ser. O meu coração, ele precisa pulsar pelo Senhor antes de poder pulsar pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus netos. Antes que ele possa pulsar por vocês, pela igreja, é pulsar pelo Senhor. Quando Jesus denunciou a igreja lá em Éfeso de que faziam tantas coisas, serviam de tantas maneiras, eram tão eficientes em tantas coisas, ele disse: tem, porém, uma coisa, você abandonou isso aqui, você abandonou o seu primeiro amor, você deixou de lado aquilo que é essencial, as motivações do seu trabalho, do seu esforço são outras motivações, não é a principal. E se você pensa que a vida familiar, ela pode prescindir da obediência a este primeiro mandamento, ou esse que Jesus coloca como o maior de todos, o principal de todos, olha o que ele diz no versículo 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A própria noção divina de casamento, a própria proposta de Deus, a ideia de Deus, ela requer que ele seja objeto do nosso amor. Como está o seu batimento cardíaco? Ele pulsa por Deus, ele pulsa pelo Senhor, você o ama. E você diz isso para ele, e você demonstra isso para ele. Esse é o primeiro e o maior de todos. Os outros vêm depois. E os outros vão depender disso aqui. E a pressão arterial, como é que está? Vai comigo para Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Bom, eu suponho que na sua casa, no seu lar, nunca acontece uma explosão de ira. Estou certo, né? Hein? Amém? É interessante que no seu conselho, Paulo não trabalha com a possibilidade de que não aconteçam situações de ira. A questão é saber quando isso vai acontecer e o que se faz com isso. Porque ele diz, quando vocês ficarem irados. Queridos, ficar irado é próprio de seres criados à imagem e semelhança do Pai, do Criador. Porque Deus se ira, sabemos disso. A ira de Deus, ela nunca é uma ira descontrolada, incontrolável. Ela sempre é justa, ela é correta. A nossa não. A nossa ira, ela pode ter razões absolutamente pecaminosas, erradas. Existem aqueles de nós que o pavio é tão curto que a mínima provocação gera um estouro, gera uma explosão. Tem aqueles que nem pavio têm. Quando vocês ficarem irados, apaziguem. Aqui está o segredo. Eu preciso aquietar, eu preciso acalmar a minha ira. Paulo propõe que isso aconteça antes do pôr do sol. Ou seja, não espera muito tempo. Porque ira dentro do coração, ira na mente, ira no espírito, ela é uma panela de pressão. Ela aumenta, ela cresce. Ela deriva para outras coisas. Ela começa a planejar, a pensar numa vingança, a pensar numa retaliação, num troco. Cuidado, apazigue a sua ira. Sabe por quê? Ele dá razão no versículo 28. No versículo 27, não deem lugar ao diabo. Satanás não precisa de um grande problema, ele não precisa de uma traição, ele não precisa de um adultério, ele não precisa de alguma coisa grande assim, para entrar no seu lar e causar transtorno ali. Ele precisa de uma pequena brecha.
E aquela brecha que você dá quando está quente, quando a adrenalina subiu, quando você perde o controle sobre as suas palavras e diz uma besteira. E aí começa. E aí vai em frente. E Satanás deita e rola dentro das famílias. Porque um, ou outro, ou ambos, ou todos se envolvem naquele palavreado, naquela altercação. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela faz com que a ira vá num crescendo. Quantas vezes ou com que frequência você se ira? É a pergunta do check-up. O que é necessário para que o seu pavio acenda e exploda? Quanto é necessário? Quanto tempo você leva para apaziguar a sua ira? Aí os sanguíneos aqui baixam a cabeça, né, e ficam um sentimento de culpa. Já os fleumáticos ficam com problema porque o sol se põe sobre a ira deles, porque eles põem para dentro e assim vai. Com que frequência? Você tem dado espaço para Satanás dentro do seu lar por conta de uma ira descontrolada? Essa é a pergunta. Se o batimento cardíaco ele precisa se concentrar no amor a Deus e bater pelo Senhor, a minha pressão arterial ela precisa ser controlada. A ira, que é um problema que todos nós temos, porque é próprio de seres criados à imagem e semelhança de Deus, ela precisa ter os seus canais de ser conduzida, de ser apaziguada, de não permitir que Satanás tenha espaço dentro da nossa casa. E a temperatura? Como está a sua temperatura? Tem febre aí? Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta direta aqui. O seu relacionamento conjugal, marido e esposa, ele está mais para o versículo 31 ou mais para o versículo 32? Não precisa responder, tá? Só pensa. O seu relacionamento conjugal está mais no 31, ira, gritaria, panela voando, ou está mais para o 32, perdoando-se mutuamente? O ambiente em casa, pais e filhos, o ambiente no lar. Fala a verdade, está mais para o versículo 31 ou está mais para o versículo 32? Com que frequência tem ocorrido gritarias e ofensas no seu contexto familiar? Com que frequência tem acontecido perdão? Se tem empate aí, que bom. Ok? Se tem empate, que bom. Mas com que frequência isso tem acontecido? Em novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim. Muro que era físico real, mas ele era também um muro que ilustrava uma divisão que havia no mundo entre ideologias opostas. Com a queda do muro, a própria Guerra Fria e todo esse conflito ideológico, ele caiu, ele diminuiu consideravelmente, ele se apresenta aqui e ali de uma forma um pouco mais forte, mas de certa forma, aquele muro simbólico, ele veio abaixo. É interessante que casais muitas vezes constroem muros nos seus relacionamentos. Famílias constroem muros nos seus relacionamentos. Esses muros são construídos com aqueles tijolinhos das mágoas, que são geradas nos atritos, no próprio relacionamento que existe, tão íntimo, dentro de um casal ou dentro de uma família. Queixas que se tem um do outro, e essas coisas não são devidamente tratadas, resolvidas, ou pelo menos esclarecidas, conflitos, e vão acontecendo sem que haja uma
uma solução correta desses conflitos, eles vão sendo postos para debaixo do tapete, e na verdade esse tapete vai levantando e aquele muro vai subindo. Rancor, amargura. Sabe que amargura, ela é esse resultado de sentimentos errados, de ausência de perdão, ou a ausência, eventualmente, de confrontação, ou de esclarecimento das situações, e as coisas vão ficando aí dentro, a pessoa vai se tornando amarga em relação àquela que a magoou, que a feriu, que não reconhece, ou que nunca soube que tinha feito isso, e a mágoa, ela vai, nos termos da Bíblia, ela vai se enraizando na vida da gente. E ela se torna uma raiz que fica difícil de arrancar. Ela é uma mandioca sentimental que está lá dentro da terra e que você não consegue tirar de lá. E a Bíblia diz que a amargura, quando se enraiza, ela contamina. E de repente toda a família está contaminada porque um dos seus membros guarda amargura, e aquele muro de separação, ele se ergue de uma forma que ele não vem abaixo com qualquer ventinho. Conviver com pessoas amargas é amargo. A amargura, ela destrói relacionamentos, ela tira a alegria, ela tira a esperança, a amargura machuca e continua machucando, e a pessoa vive em função daquilo. E aí, a palavra de Deus diz, livrem-se de toda amargura. A primeira coisa que Paulo fala aqui. Livrem-se de toda amargura. Não é possível eu me livrar de toda amargura? Sim, é possível. É necessário perdoar. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez, o que ela fez. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E deixa nas mãos dele, que ele trata disso muito melhor do que você. Perdoa. Oferece o perdão. Livre-se, liberte-se mediante o perdão. Pastor, mas é que você não está no meu sapato. Não estou, nem quero estar. Mas uma coisa eu sei, é que os relacionamentos familiares, eles são invasivos. A gente invade a vida um do outro. E muitas vezes, nessa invasão da vida, nós nos machucamos. Nós nos ferimos involuntariamente. Outras vezes é porque nós somos ruins mesmos. Nós machucamos uns aos outros. Livrem-se destas coisas. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Eu tenho por preceito nunca falar mal da minha esposa, para quem quer que seja. Se eu tenho que falar, eu tenho que falar para ela. E às vezes nós ouvimos maridos falando mal das esposas, esposas se queixando dos maridos, sem que conversem entre si. Às vezes, na tentativa de ajudar, a gente precisa até promover esses encontros para que as coisas sejam ditas. Amargura, quando cria raízes, ela contamina o lar, ela contamina os relacionamentos, ela contamina a família, e se você não trata isso, contamina a igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz isso. Com que frequência o seu relacionamento mostra as características do versículo 31, com que frequência ele mostra as características do versículo 32, a bondade, a compaixão de uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, porque nós somos pecadores, nós pecamos, somos pecadores redimidos, mas ainda temos uma natureza que muitas vezes mostra suas garras não tão bonitas, e nós nos ferimos uns aos outros. O perdão é necessário, a compaixão é necessária, o perdão é absolutamente necessário. Porque o perdão derruba os muros, por mais altos que eles tenham sido erguidos. Quero desafiar você, de forma muito direta e muito franca. Você tem rancor, amargura no seu coração, não saia daqui hoje sem tratar isso diante do Senhor. Não faça isso. Porque talvez hoje Ele está dando para você a oportunidade para cura.
desse mal que tem triturado o seu coração. E o seu hálito, como está? Vamos continuar o check-up? Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavras torpes. Ideia aqui, palavras de mau cheiro. Palavras que exalam um fedor. Palavras podres. Que isso não saia da vossa boca. Se Paulo vivesse aqui no nosso tempo, ele ia dizer que nem devia sair do teclado do seu computador ou do seu smartphone esse tipo de palavra. É uma tragédia quando dentro de um lar, quando dentro de uma família, especialmente em horas em que a temperatura sobe um pouco mais, o vocabulário ele se torne algo digno de boteco, de campo de futebol. Se torne digno, talvez, de inferninhos, mas não de lares onde Jesus Cristo deveria reinar. Na hora mais quente, qual tem sido o seu vocabulário? O que sai da sua boca? Pais, como que vocês lidam com as desobediências dos seus filhos? Porque os seus filhos, eles desobedecem, sabia? Eles também são pecadores, eles também são rebeldes, eles muitas vezes vão fazer ostensivamente para provocar você, eles desobedecem. Como é que você lida com isso? E como é que você incentiva os seus filhos? Sim, porque Paulo diz, não é apenas não sair palavras ruins, mas aquilo que edifica, aquilo que transmite graça. Como é isso no seu vocabulário e no trato com os seus filhos? Eu tinha um amigo que, adulto já, ele não conseguia lidar com os problemas da vida. Porque a cada tribulação, a cada provação, a cada tropeço, a cada coisa que não dava certo, ele ouvia aquela voz lá no seu íntimo que vinha, porque o seu pai insistia, repetia isso para ele vez após vez após vez. Você não sabe fazer nada, você não presta. Nada que você faz dá certo. E lá estava aquele homem, incapaz de lidar com seus fracassos, com suas frustrações, porque aquela voz ensinou para ele que ele não valia nada, ele não sabia fazer nada certo. Pai, cuidado. Não basta não chamar o seu filho de um palavrão, mas é preciso incentivá-lo com aquelas palavras que transmitem graça, que transmitem edificação. Marido, quando foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Talvez hoje mesmo você tenha criticado alguma coisa do almoço, alguma coisa que não ficou certo, mas e o elogio, e a apreciação, e a edificação, e a graça? Esposas, quando foi a última vez que você elogiou seu marido? E disse com autenticidade, não para bajular, não para pedir um cartão de crédito, né? Mas porque você valoriza. Não sai a palavra que não presta, cala a boca, até o tolo quando fica quieto é tido por sábio. E às vezes nós, como cristãos, achamos que na hora da discussão, nós temos que empenhar a discussão, nós temos que impor os nossos argumentos, e quem fala mais alto, e quem dá o carteiraço, e quem manda. Não é assim. Transmite graça àqueles que estão ouvindo o que você está falando. Filhos, como é que vocês têm tratado seus pais? A honra nas suas palavras para com seus pais, a honra nos comentários que você faz a respeito dos seus pais para os seus colegas, na escola, para o grupo aqui na igreja. Você honra os seus pais com aquilo que você fala a respeito deles? Ou saem palavras que depreciam, que rebaixam?
E, aliás, filhos, quando foi a última vez que você chegou para o seu pai, para sua mãe, e deu um abraço neles, e os elogiou? E não é para pedir para dormir na casa do amiguinho ou fazer outra coisa, não, porque quer valorizá-los. O hálito, aquilo que sai da nossa boca, Jesus disse, é o que está lá dentro do coração. A gente fala daquilo que está lá dentro. E quando o que está lá dentro não é bom, o que vai sair não é bom também. E isso nos leva ao próximo item do nosso check-up, como vai a sua dieta, a sua alimentação. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Se você já decorou João 3,16, decore também Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Encha sua mente, encha o seu coração com a palavra. Alimente-se da palavra, porque a palavra de Deus, ela é a única fonte de sabedoria. E se eu interpreto Colossenses 3 à luz de Efésios capítulo 5, eu vou entender que encher-se da palavra é a mesma coisa que encher-se do Espírito. Ou que encher-se da palavra é o meio de eu ser cheio com o Espírito Santo de Deus e com sabedoria para conduzir a vida, o casamento, o lar. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma. A palavra de Deus é perfeita, ela restaura, ela reconstrói relacionamentos. A palavra de Deus é perfeita, ela cura os relacionamentos familiares, ela restaura uma família. Estou citando aqui o Salmo 19. Do que você tem alimentado, ou com o que você tem alimentado a sua mente, o seu coração, a sua alma? Alimente-se com e da palavra de Deus. Porque na medida em que o nosso coração está cheio da palavra de Deus, todos os itens anteriores desse check-up, eles começam a ser resolvidos. Meu hálito melhora, porque eu vou falar do que o coração está cheio. Eu vou ter formas de apaziguar minha ira, porque eu vou aprender a perdoar. Eu vou me libertar de amargura, de ira, de gritarias. Todas essas coisas, elas vêm porque eu estou cheio da palavra de Deus. O último item do nosso check-up, eu quero pedir que os jovens agora fechem os seus ouvidos. Aqueles que não são casados têm que fechar os seus ouvidos. Quero pedir que você abra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Vamos verificar a taxa de hormônios dos casados. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Maridos e esposas, nós temos a responsabilidade de cumprir os nossos deveres conjugais. Sabe o que é marido cumprir o dever conjugal? Não é trazer sustento para casa, não. Não é pagar as contas. Mulher, cumprir os deveres conjugais não é cozinhar direitinho e lavar a roupa. Cumprir os deveres conjugais é relação sexual. Ok? Relação sexual. Esse mundo erotizado no qual nós vivemos, sensual, esse mundo em que as mulheres não têm pudor na forma como se oferecem e os homens não têm pudor na forma como aceitam e também se oferecem, maridos e esposas têm a obrigação de proteger um ao outro e de cumprir plenamente os seus deveres conjugais, de proporcionarem ao outro a plena satisfação das suas necessidades emocionais, físicas e espirituais.
Você, marido, é a única pessoa na face da terra que pode satisfazer legitimamente a sua esposa. E você, esposa, é a única pessoa na face da terra que pode legitimamente satisfazer o seu marido. E como cristãos, o ideal de Deus é que maridos satisfaçam as suas esposas e esposas satisfaçam os seus maridos. E Paulo deixa claro que, como somos uma só carne aos olhos de Deus, nós homens não temos mais direito sobre o nosso corpo, mas a nossa esposa agora tem. A esposa não tem mais direito ou propriedade sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Presta atenção no que isso significa. Intimidade sexual, afeto, carinho, valorização um do outro. Sempre lembrando que nós somos diferentes, homens e mulheres, que nós reagimos de forma diferente e em velocidades diferentes a um mesmo estímulo. Lembrando que as nossas necessidades são supridas de formas diferentes. Mas os deveres conjugais, eles são uma obrigação. À luz da palavra de Deus, Paulo diz, olha, não se afastem, não se abstenham, não se recusem, a não ser que haja um projeto espiritual em que ambos concordem, e isso tem que ser por um tempo breve. Por isso, homens, você tem cumprido os deveres conjugais para com a sua esposa? Esposas, vocês têm cumprido seus deveres conjugais para com seu marido? Porque se nós não fizermos, maridos ou esposas, nós expomos o outro a esse mundo erotizado, sensual, pornográfico, pecador. Se a mulher não se sente valorizada, se ela não se sente amada, respeitada, desejada, protegida, seu coração está em perigo. E as mulheres reagem muito mais emocionalmente do que nós homens, que reagimos muito mais fisicamente. E se nós homens não nos sentimos respeitados, valorizados, amados, benquistos, nós estamos desprotegidos nesse mundo erótico, pornográfico, sensual no qual nós vivemos e do qual a igreja não escapa. Esse check-up é para você, para mim. Você se sentiria envergonhado se os seus amigos de trabalho, seus colegas, seus companheiros soubessem como é que você se comporta em casa? Tanto homens quanto mulheres, jovens, adolescentes. Quando os seus amigos e companheiros souberem como você é realmente na sua casa, você se sentiria envergonhado? Se sim, então o check-up faz sentido. E aí, o que a gente faz? Bom, eu entendo que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, crentes no Senhor Jesus, dentro desse mundo relativista, desse mundo complicado, desse mundo extraviado e perdido e desorientado no qual nós vivemos, nós precisamos voltar aos absolutos morais da palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 128. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo que ele faz vai prosperar, porque Deus é com ele, Deus o agracia, Deus o favorece, Deus o abençoa, não em termos materiais, mas no sentido da sua vida familiar. Ele terá uma esposa, ele terá filhos que são a bênção de Deus. Tudo começa com o homem, passa pela esposa e alcança os filhos. Eu quero propor para nós como igreja que nesses próximos dias, e temos aí uma semana pela frente, nós
realizemos um devocional em família. Lembra daquela foto lá do início? Aquela família reunida em torno da mesa. Quem sabe um momento de refeição seja uma excelente oportunidade para um devocional em família. Leiam juntos e meditem juntos em Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. É parte da passagem que nós lemos hoje aqui. Converse abertamente sobre essa passagem. Identifiquem áreas de tensão que eventualmente vocês têm, porque alguma coisa, olha, a gente tem muitas vezes alterado o tom de voz, a gente tem tido dificuldade de perdoar, a gente está deixando que o sol se ponha sobre conflitos não resolvidos, enfim, áreas de tensão, áreas de dificuldade que vocês têm. Assinalem aquelas áreas que mostram atitudes negativas, como ira, mentira, como palavras torpes e tal, que tem caracterizado o seu relacionamento. Quem sabe, olhem para esse último ano da sua vida, 2018, como tem sido. Deixe que os filhos falem. Falem aos filhos. Conversem, não discutam. Conversem a respeito da palavra de Deus e das implicações que ela tem na sua vida. Assinalem também as atitudes positivas. Talvez aquela manifestação de uma ira controlada, quem sabe alguém está aprendendo a controlar, está conseguindo apaziguar a sua ira. Destaque nisso. Falem, olha, tem sido interessante ver que você está lutando contra isso e está melhorando, está vencendo. Atos de bondade, atos de compaixão que têm acontecido no seu relacionamento familiar, atitudes positivas que têm sido acrescentadas ao seu relacionamento com a família. Falem sobre isso. Eu já os previno que domingo que vem eu vou cobrar a tarefa, certo? E espero que muitos aqui levantem as mãos e digam, fizemos o que você propôs. Porque, queridos, a palavra de Deus diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes dela. E essa é uma oportunidade para você ser um ouvinte que pratica a palavra de Deus. Aceita o desafio? O check-up está feito. Espero que o Senhor, pela sua imensa graça, pelo amor incontido dele por nós, ele nos leve a uma reflexão que seja muito honesta, muito sincera. É para o nosso benefício, sim, é para o nosso benefício. Feliz é o homem, é para o nosso benefício, mas acima de tudo é para a glória dele. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, à luz da tua palavra, entendendo que ela, a tua palavra, é a verdade, que Jesus Cristo encarna em si esta palavra, e ele é a verdade e a vida e o caminho. Ajuda-nos a aprender com ele, pois ele disse que se tomássemos o jugo dele, nós poderíamos aprender com ele a sermos mansos e humildes de coração, para que, à luz da tua palavra, nós reajamos de maneira correta, com humildade, com respeito, reconhecendo pontos em que o Senhor precisa mexer conosco, o Senhor deseja transformar as nossas vidas. Sim, as nossas famílias, elas são uma dádiva do Senhor, nenhum de nós escolheu a família em que nasceu, mas todos nós hoje somos partes de uma família. E nós queremos honrar ao Senhor na nossa vida familiar, mas nós também desejamos, de todo o coração, experimentarmos aquela felicidade, aquela alegria, aquela satisfação, aquela bem-aventurança que vem quando o Senhor nos agracia, quando o Senhor nos favorece, quando nós tememos o Senhor e andamos nos teus caminhos. Nos ajuda nisso, por favor. Como maridos, como esposas, como pais, como filhos, para a honra do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.